Saudações, alunos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Nós deveríamos estar iniciando agora o tema Equações do segundo grau. Entretanto, diante da minha experiência, eu percebo que os alunos, antes de entrarem nesse campo das equações, do segundo grau, eles têm uma série de questionamentos, uma série de informações pendentes, uma série de dúvidas quanto à resolução das equações. Então, como videoaula preliminar, eu elaborei cuidadosamente 2 vídeos, inclusive um é esse que nós vamos ver agora, o outro vem em seguida, com o intuito de apresentar a vocês o que são as equações, certo? O que precisa ter uma expressão para ser chamada de equação? Quais são os tipos de equações que existem? O que significa resolver essas equações? Então, eu tenho certeza que essa aula preliminar ela vai esclarecer uma série de dúvidas que certamente ocorreriam, se nós iniciássemos logo o tema equações de segundo grau. Então vamos tomar essas 2 videoaulas como aulas introdutórias ao assunto equações de segundo grau. Acompanhe, por favor. Eu começo essa aula com um questionamento, O que é uma equação? A partir desse questionamento, no dicionário, a gente encontra uma série de respostas. Por exemplo, equação é a igualdade entre 2 expressões matemáticas que se verifica para determinados valores de variáveis. Outro, equação é a redução de uma questão, um problema intrincado, a pontos simples e claros para facilitar a obtenção de uma solução. Próxima. Na matemática, uma equação é uma igualdade envolvendo uma ou mais incógnitas. Próxima. É uma expressão algébrica que contém uma igualdade. Ela foi criada para ajudar as pessoas a encontrarem soluções para problemas nos quais um número não é conhecido. Então, e assim você, se procurar, vai encontrar em outros dicionários outras ideias de equações. Bom, com base na minha experiência, nas aulas que eu já ministro há vários anos sobre álgebra, a gente percebe que cada uma dessas informações tem uma palavra que exige maiores detalhes, frases não tão claras, não tão completas. Então eu decidi juntar todas essas informações, acrescentado a minha experiência e conceituar equações de uma maneira simples e clara para que todos nós conseguíssemos entender. Então a gente pode dizer o seguinte, que equações são todas as expressões matemáticas que contêm pelo menos uma letra, chamada de incógnita, que apresentam uma igualdade. Então, gente, em uma equação, uma expressão matemática, para ser reconhecida como equação, obrigatoriamente ela tem que ter 2 coisas. A primeira, ela tem que apresentar uma igualdade. Ela tem que ser expressa por uma igualdade. E a outra é que ela tem que apresentar pelo menos uma letra, ou uma ou mais letras. E o nome dessas letras na equação é chamada de incógnita e não de variável. A gente vai ver logo logo por quê, e qual a diferença entre incógnita e variável. Olha, a igualdade em uma equação separa o primeiro membro, é o lado esquerdo da igualdade, do segundo membro, que é o lado direito da igualdade. Então, na equação, a igualdade é mais do que um símbolo, ela é um separador de elementos. Ela separa o primeiro membro do segundo membro. Ela é uma fronteira, digamos assim, entre o primeiro e o segundo membro. Então, olha só.
A incógnita de uma equação que geralmente é uma letra, por que eu falo geralmente é uma letra? Nós poderíamos representar com um símbolo, um triângulo, uma estrelinha, tá? Mas a gente já representa geralmente com uma letra, né, em geral. Um número real desconhecido que se pretende encontrar. Então essa letra que a gente chama de incógnita, na verdade ela está ali representando um número real, né, que vai tornar aquela igualdade verdadeira e que nós pretendemos encontrar, né? Aquele número ele está ali, digamos que sob a sombra, né, da incógnita. Ele está lá dentro de forma implícita. É muito importante não confundir incógnita com variável, aquilo que eu acabei de falar lá em cima. As incógnitas possuem um valor determinável e, dependendo da equação, ele é único. Por exemplo, você já aprendeu a resolver a equação do primeiro grau, né? Na série anterior, no 8º ano, e você viu que cada equação de primeiro grau apresenta, no máximo, um valor. Aquele resultado de x, ele está ali representando um único valor. Ou ele é o -3, ou ele é o meio, ou ele é o +5, né? Enquanto que em se tratando de variável, podemos determinar diversos valores para a letra que se representa a variável. E assim, o valor da expressão numérica estará também variando, enquanto que na equação esse valor é fixo, ou seja, a incógnita é a letra que assume o valor ou valores que tornam verdadeira a igualdade contida na equação, enquanto que a variável é a letra, numa expressão matemática, que assume diversos valores de um determinado conjunto numérico. Observe aqui esse exemplo. Calcule o valor de x que torna verdadeira a igualdade. Então, nós temos aqui uma equação, tá? E temos uma letra. Por que temos uma equação? Porque ela apresenta uma igualdade e apresenta uma letra, tá? O nome dessa letra é incógnita. Por quê? Porque essa incógnita assume um único valor. Mesmo que ela assumisse outros valores, mas seria uma quantidade determinada de valores, ou 2, ou 3, ou 4, né? Isso é incógnita, tudo bem? E este valor que o x assume aqui é 3. 2 vezes 3 é 6, 6 mais 1 é 7. Então, x igual a 3 é o único valor que torna verdadeira essa equação. Qualquer outro valor que você atribuir para x, seja ele inteiro, seja ele fracionário, nunca o resultado vai ser 7. Sempre essa igualdade aqui ela vai ser falsa. Ela não vai ser igual a 7. Tudo certo? Então, aqui no caso, nessa equação, o x ele é uma incógnita e não uma variável. Olha esse outro exemplo. Na expressão p, representa um polinômio, é igual a 2x mais 1. Então, nós temos um polinômio aqui que é o 2x mais 1. Tá? A pergunta, quais os valores que x pode assumir para se ter uma resposta, um número ímpar? Então, que valores eu posso colocar no lugar do x para que esse polinômio me dê um resultado ímpar, me deu como resultado um número ímpar? Então perceba, se nós colocarmos aqui para x igual a 0, 2 vezes 0 é 0, mais 1 é 1, né? O P me gerou um número ímpar. Se nós colocarmos para x igual a 1, 2 vezes 1 é 2, 2 mais 1 é 3. Me gerou um número ímpar. Se colocarmos para x igual a 2, 2 vezes 2, 4, 4 mais 1 é 5, gerou um número ímpar. Se colocarmos x igual a 3, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então você percebe que esse x, nós não estamos procurando um valor para x, nós estamos experimentando todos os valores que x pode assumir para que eu tenha um polinômio, né, um p, gerando um número ímpar. Então, na verdade, aqui x pode assumir qualquer número natural. O x aqui ele assume qualquer valor natural. Nesse caso, então, nesse polinômio, que a gente chama isso aqui de função, lá no primeiro ano você vai perceber o que é função. Então, na verdade, esse x aqui, ó, ele não é incógnita, ele é variável, porque ele não é um valor que eu procuro para tornar verdadeira a igualdade. Eles são valores que o x pode assumir para tornar essa expressão um número ímpar. E o x pode assumir qualquer valor natural.
Então, gente, nas equações sempre você vai ter incógnita, tá? E não variável. Tipos de equações. Há vários tipos de equações. Elas se classificam em grupos, né? Para que nós possamos entender como é que elas se classificam, as equações foram divididas em dois grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo das equações algébricas, né? Onde nós temos as equações polinomiais e que nós vamos começar o estudo delas, certo? Essas equações polinomiais podem ser equações polinomiais do primeiro grau, equações polinomiais do segundo grau, equações polinomiais do terceiro grau, equações polinomiais do quarto grau, que aí entra as equações biquadradas, que nós vamos estudar também, né? E assim vai, e assim segue. E o outro grande grupo é o grupo das equações transcendentes, que você vai estudar no ensino médio, tá? Observa aqui, o que são equações algébricas, o que são equações transcendentes. Vamos ver primeiro as equações algébricas. Em matemática, equações algébricas são equações da forma P igual a Q, ou seja, um polinômio igual a outro polinômio. Quando eu pego um polinômio de qualquer grau e igualo a outro polinômio de qualquer grau, eu tenho ali uma equação algébrica, que a gente chama de equações polinomiais, tá? As incógnitas são submetidas apenas às chamadas operações algébricas, ou seja, essas incógnitas elas são submetidas apenas a uma adição, a uma subtração, a multiplicação, a divisão, a potenciação inteira e a radiciação, tá? Utilizando letras e números. Por exemplo, olha aqui alguns exemplos de equações polinomiais que estão dentro do grupo de equações algébricas. A equação 3x menos 9 igual a x menos 1. Como nós falamos ainda há pouco, um polinômio igual a outro polinômio. Então nós temos uma equação algébrica aqui, ou uma equação polinomial. Outro exemplo, 3x ao quadrado menos x mais 5. Nós temos aqui uma equação polinomial, ou seja, é uma equação do segundo grau igualada a zero. Ou seja, um polinômio igualado a um outro polinômio. Não esqueça que zero é um polinômio nulo, né? Nós temos aqui embaixo outra equação. Essa equação aqui também é do segundo grau, mas ela tem duas incógnitas. A de cima é uma equação do segundo grau, mas que tem apenas uma incógnita. Esse tipo de equação aqui é que nós vamos estudar logo adiante, tá? Numa outra videoaula. Essas anteriores aqui, essa de cima, você já estudou no 8º ano, tudo bem? Outro exemplo, uma equação do terceiro grau, 5x ao cubo igual a menos 4x. Nós vamos ter oportunidade de resolver algumas equações do terceiro grau. Um outro exemplo, uma equação do 11º grau, uma dessa que a gente já não vê no nível fundamental e nem no nível médio. Você vai ver numa universidade quando se for necessário, dependendo do curso que você vai ver. Aqui ó, nós temos 3m à quarta menos 2m ao quadrado menos 8 igual a zero. Essa aqui é uma equação do quarto grau. No caso dessa aqui é conhecida como equação biquadrada. Você também vai vê-la ainda agora no 9º ano. Então nós temos 6 exemplos de equações aqui polinomiais que estão dentro do grupo das equações algébricas. E vamos ver aqui o que são equações transcendentes. São equações que contêm alguma função que não é redutível a uma fração entre polinômios, tá? E cuja solução não pode ser expressa através de funções elementares. De modo geral, uma equação transcendente não possui uma solução exata expressa através de funções unicidas. Quer dizer, em geral ela não possui, ela pode até possuir, mas em geral ela não possui uma solução exata, tá? Às vezes ela possui infinitas soluções, sendo necessário recorrer ao cálculo numérico para obter uma solução. As equações transcendentes mais comuns são, eu vou mostrar aqui 3 grupos de equações transcendentes. O primeiro são as equações trigonométricas, que você vai estudar com mais detalhe essas equações lá no 2º ano do ensino médio. Tem aqui equação seno x igual a b, cosseno de x menos 1 igual a zero, 2 vezes a tangente de x igual a a. Tem aqui equações exponenciais que você vai estudar no 1º ano do ensino médio. Exemplos, 2 elevado a x igual a 32. Uma outra aqui, 3 elevado a 2x menos 4 igual a 1. Outra, x que multiplica o número neperiano elevado a x igual a 2. E temos aqui equações logarítmicas que também você vai estudar ou no fim do 1º ano do ensino médio ou no início do 2º ano.
as equações logarítmicas. Coloquei aqui dois exemplos. 2 log de 2x na base 10 igual a 100. Log na base 3 de 6x menos 8 igual a log de x ao quadrado na base 3. Tá? Então, nós temos aqui 3 grupos de equações transcendentes. Equações trigonométricas, exponenciais e logarítmicos, mas não se preocupe muito com isso, deixe para se preocupar quando for estudá-las com mais detalhe lá no ensino médio. O que significa, gente, resolver uma equação? Já sabemos o que é uma equação, é uma expressão matemática que tem por obrigação ter pelo menos uma incógnita e está expressa através de uma igualdade, né? Já vimos que essa letra incógnita aí não é variável. E agora, o que significa resolver uma equação? Quando é que eu posso dizer que eu resolvi aquela equação? Bom, resolver uma equação significa encontrar valor ou valores que tornam a igualdade verdadeira naquela equação. Isto é, significa encontrar a raiz ou as raízes da equação. Por exemplo, encontre o valor de x na equação. Observe aqui essa equação. Como é que a gente vai compreender essa equação? 2 vezes x mais 5 igual a 11. Vamos tentar compreender essa equação. Aqui eu tenho 2 vezes um número, um valor que eu não conheço, somado com 5 é igual a 11. Qual é o valor que multiplicado por 2 somado com 5 vai ser igual a 11? Na verdade, é isso que a equação está me perguntando. Esse valor, gente, é o 3, tá? Se eu colocar 3 no lugar do x, quando eu fizer 2 vezes 3 é 6. 6 somado com 5 vai dar 11. Então, é o único valor que torna verdadeiro aquela igualdade lá, é o 3. Portanto, o 3 é a solução dessa equação. Aí eu digo que 3 é a raiz da equação, tá? Muito bem. Agora vamos ver o que é raiz ou raízes de uma equação. Por que recebe esse nome? Por que o resultado de uma equação recebe o nome de raiz ou raízes? Geralmente, uma equação, quando arrumada, ela é igualada a zero. Ou seja, nós temos um polinômio igual a zero. Voltando aqui, ó, como nós vimos alguns exemplos aqui, ó, a segunda equação, a terceira, aqui, ó, a quinta e a sexta, elas estão igualadas a zero, são polinômios igualados a zero. Então, nós podemos dizer que essas equações estão aí arrumadas, tudo bem? É isso que está dizendo aqui a frase. Portanto, o primeiro membro, quando escrito em forma de uma função, representa geometricamente alguma curva no plano cartesiano. Quando nós temos uma equação arrumada, um polinômio igual a zero, né, aquele polinômio, aquilo que está no primeiro membro, que é um polinômio, ele vai ter uma interpretação geométrica, gente. Todo polinômio, toda expressão matemática, nós podemos representar geometricamente. Ela representa alguma curva. Quando eu falo alguma curva, eu estou incluindo a reta, porque na verdade a reta é também considerada uma curva, né? O valor ou valores da incógnita, que é a raiz ou as raízes dessa equação, ela representa exatamente o ponto ou os pontos, se for mais de um, né, em que a curva intersecta o eixo horizontal, que nós chamamos de eixo das abscissas, ou o eixo X do plano cartesiano. Você pode perguntar, professor, mas eu não sei o que é plano cartesiano. Bom, eu posso dizer a grosso modo que um plano cartesiano é uma reta vertical e uma reta horizontal, tá? Onde o cruzamento dessas retas nós chamamos de ponto zero, tá bem? E nesse plano cartesiano, formado por uma reta horizontal e uma reta vertical, nós podemos representar qualquer expressão matemática, porque ela vai representar de alguma forma uma curva. Ela tem uma representação geométrica, é uma curva, tá? Vamos observar com mais detalhes isso que eu estou falando aqui. Então, observe essa primeira equação. Equação de primeiro grau. A raiz é igual a 2. Ó. Então, se nós formos ver que curva, que expressão, que símbolo, que desenho essa equação representa, olha a equação. 3x menos 6 igual a zero. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Ela representa uma reta, ó, que está representada de vermelho. Uma reta inclinada e ela toca o eixo X, que é o eixo horizontal, exatamente aqui no ponto 2. Por isso que o 2 é a raiz da equação, é o resultado da equação. Tá?
nós temos aqui resultado da equação, é uma raiz x igual a 2, certo? Se eu pego uma equação do segundo grau, perceba que já muda. Uma equação do segundo grau, aí o exemplo, x² menos 4x mais 3 igual a 0, aí a curva da equação do segundo grau é essa curva de azul, que recebe o nome de parábola. Ela pode tocar o eixo x em 2 pontos, em 1 ponto ou em nenhum ponto, se ela estiver totalmente para cima ou totalmente para baixo do eixo, né? Nesse caso, ela está tocando o eixo do x em 2 pontos, no ponto 1 e no ponto 3. Então, esses pontos 1 e 3 são as raízes dessa equação. São os valores que tornam essa equação verdadeira. Se você colocar 1 ou 3 onde tem x, quando você resolver esse primeiro membro, isso vai dar 0, pode experimentar. Da mesma forma lá na anterior, se a raiz é 2, se você colocar 2 onde tem x, 3 vezes 2 é 6, menos 6 dá 0, torna verdadeira a igualdade. Tá? Então, a curva, digamos assim, que representa uma equação de primeiro grau, é uma reta inclinada, que ela vai tocar o ponto, o eixo horizontal em um único ponto. E esse valor é a raiz da equação. Se for uma equação de segundo grau, nós vamos ter uma parábola, que ela pode tocar o eixo horizontal até em 2 pontos diferentes. E aí nós temos as raízes da equação, até 2 raízes. Se nós tivermos uma equação de terceiro grau, a curva é essa curva lilás aqui, ó, tá? Você percebe que ela toca o eixo horizontal até em 3 pontos diferentes. O ponto 0, o ponto 1 e o ponto 2. Então, a equação x² menos 3x² mais 2x igual a 0, que é uma equação de terceiro grau, ela tem como raízes os pontos 0, 1 e 2. Exatamente os pontos em que ela corta, em que ela intersecta o eixo horizontal. Tá? Mais um exemplo, a equação do quarto grau. Olha o gráfico da equação do quarto grau, essa curva marrom aqui, ó. Ela pode tocar o eixo horizontal até em 4 pontos diferentes. Pode tocar em menos, 3, em 2 e 1, e nenhum pode. Mas ela pode tocar no máximo até em 4 pontos diferentes. 4 pontos ela intersecta o eixo x, ó. A curva é x², a equação x² menos 6x³ mais 11x² menos 6x igual a 0. Tá? Você percebe que essa equação de quarto grau, ela oferece até 4 resultados diferentes, 4 raízes. 0, 1, 2 e o 3. Tudo bem? Então, gente, se nós olharmos como um todo para esses 4 exemplos, a gente percebe que o grau da equação polinomial, ele vai determinar até quantas raízes essa equação pode apresentar. Por exemplo, quando ela é uma equação de primeiro grau, ela pode apresentar no máximo até uma raiz. Se é uma equação de segundo grau, ela pode apresentar no máximo 2 raízes, ou menos. Se é uma equação de terceiro grau, ela pode apresentar até 3 raízes diferentes. Se é uma equação de quarto grau, ela pode apresentar até 4 raízes diferentes. Então, se eu tiver uma raiz de 10º grau, eu posso encontrar até 10 raízes diferentes para essa equação, ou menos. Tudo bem? Ok. Agora vamos ver essas duas equações transcendentes. Eu coloquei só 2 equações para que a gente tenha uma ideia bem ampla e não se aprofundar muito, porque senão vai ficar muito complicado. Tá? Vamos deixar essas equações lá para o ensino médio. Então, eu coloquei um exemplo, a equação seno de x mais cosseno de x igual a 0. Olha aí, o gráfico dessa função seno mais cosseno é uma curva, não é, que nós chamamos de curva periódica, porque ela vai cortando o eixo x várias vezes. Na verdade, ela corta o eixo x infinitas vezes, porque essa reta ela é infinita, ela cresce infinita para a direita e para a esquerda. Tá? Então, esse é um exemplo de uma equação transcendente que tem infinitas soluções, certo? Porque ela toca o ponto infinitas vezes do eixo horizontal, certo? Aqui nós temos uma função exponencial, a função 2 elevado a x menos 2 igual a 0. Ela toca o ponto x, ela toca o eixo do x, né, o eixo horizontal, no ponto 1. Então, 1 é a solução dessa equação. Realmente, se eu colocar 2 elevado a 1 dá 2, e 2 menos 2 é 0, ele torna a verdadeira equação. Mesmo sendo de outro grupo, né, uma equação transcendente, aquela ideia de que
o ponto em que a curva toca o eixo horizontal é a raiz da equação, é o único valor que torna verdadeira a equação, certo? Então aí nós temos dois exemplos de equações transcendentes. Então, gente, eu espero ter sido claro, eu espero ter aprofundado, né, a ideia que vocês tinham sobre equação, eu espero ter levado novas informações para vocês sobre o estudo das equações, e nós vamos ter logo em seguida uma outra videoaula, continuando essa, que é como resolver uma equação. Na verdade, o que significa resolver uma equação. Eu vou tratar sobre esse tema com vocês, para que posteriormente nós possamos começar a enveredar pelo campo das equações do segundo grau. Obrigado pela sua atenção, né? Não esqueça de dar like, se inscreva no canal, deixe lá o seu comentário. Tudo bem? Então, até breve, e estuda, né, que a vida muda. Tudo bem?